Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre a contraofensiva do exército ucraniano. Então, nos últimos dias, a imprensa tem noticiado que o exército ucraniano retomou algumas áreas que até então haviam sido ocupadas pelo exército russo. Espero que vocês gostem dessa aula. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, essa foto de militares ucranianos comemorando a retomada de uma área que até então estava sendo ocupada pelo exército russo. Então, no nosso encontro, iremos abordar o porquê do exército russo estar sendo derrotado em várias frentes de batalha nessa contraofensiva realizada pelo exército ucraniano nos últimos dias. Então, moçada, vamos ver aqui novamente um retrato dessa guerra que teve início em fevereiro de 2022, mais precisamente no dia 23 de fevereiro de 2022, quando então tropas do exército russo iniciaram a invasão do território ucraniano. Então aqui nós temos 4 situações, 4 mapas que retratam as conquistas e derrotas do exército russo nesse conflito com a Ucrânia, que já se estende por mais de 6 meses. Então, aqui no dia 28 de março, um pouco mais de um mês após ter iniciado o conflito da Rússia com a Ucrânia, vocês podem perceber que o exército russo havia ocupado áreas do sul, do leste, do nordeste e do norte da Ucrânia. Então, foi o momento em que, podemos assim dizer, o exército russo obteve maior sucesso na campanha militar que vem sendo desempenhada no território ucraniano. E a partir de um determinado momento, o que aconteceu? Bom, a frente norte de ocupação do exército russo estava apresentando sérias dificuldades para tomar a capital ucraniana, Kiev, que inclusive teve sua região periférica ocupada parcialmente pelas forças armadas russas. Todavia, a resistência ucraniana foi muito grande. E o envio de armas por parte dos Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental, sobretudo aqueles países que pertencem à OTAN, foi de grande importância para que o exército ucraniano pudesse resistir à invasão do exército russo e à queda da capital ucraniana, Kiev. E também há de se destacar um outro aspecto. O exército ucraniano conseguiu interromper em várias frentes as linhas de suprimento das forças de ocupação russa. Ora,
A logística de guerra é extremamente complexa, porque ela envolve milhares de militares que precisam de alimentos, precisam de água, precisam de medicamentos, precisam de munições. Os equipamentos militares precisam ser repostos àqueles que são destruídos e também ser consertados aqueles que apresentam qualquer tipo de defeito operacional. E sendo assim, como a logística de guerra é extremamente complexa e o exército ucraniano conseguiu, de certa forma, interromper em várias frentes o abastecimento das tropas russas, estas tiveram muita dificuldade de continuar o seu avanço pelo norte e nordeste da Ucrânia. Foi até o momento em que, sem mais ter condições de manter o suprimento dessas frentes do norte e nordeste da Ucrânia, o governo russo, o alto comando militar da Rússia, decidiu retirar os militares do norte e nordeste e concentrar as suas operações militares no sul e no leste da Ucrânia. Então, aqui no dia 19 de abril, o que você pode perceber com muita clareza? Que havia ocorrido o recuo das tropas russas no norte e nordeste e a concentração dessas tropas aqui no leste e no sul da Ucrânia. Dessa forma, podemos assim considerar que ali os russos sofreram a sua primeira derrota. E durante alguns meses, do conflito, aqui nós temos, por exemplo, a imagem do dia 1º de setembro, quando então já se percebe que a contraofensiva ucraniana já começava a dar resultado em algumas áreas do nordeste da Ucrânia. Então, na verdade, essa contraofensiva ucraniana, que foi desprendida a partir do final do mês de agosto, início do mês de setembro, ela, na verdade, foi muito bem elaborada, podemos assim dizer, estrategicamente falando, militarmente falando, porque o exército russo, o alto comando militar da Rússia, esperava uma grande ofensiva aqui no sul, na região de Kherson. Então, por que isso? Porque a Ucrânia concentrou um grande número de militares e equipamentos militares na região e aumentou os seus ataques contra as forças de ocupação da Rússia, dando a entender que uma grande contraofensiva ocorreria no sul da Ucrânia. E sendo assim, o que o alto comando militar russo fez? Determinou o deslocamento de militares do leste da Ucrânia para o sul da Ucrânia, de forma a enfrentar essa contraofensiva, deter essa contraofensiva do exército ucraniano. Só que os ucranianos, espertamente, eles criaram, de certa forma, uma armadilha para os russos, porque apesar de terem concentrado um grande efetivo militar no sul, uma grande quantidade de equipamentos militares no sul da Ucrânia e aumentado os ataques às tropas russas de ocupação sediadas no sul do país, ao mesmo tempo eles foram progressivamente aumentando os efetivos militares e a quantidade de equipamentos militares no leste do país. Então, de certa forma, eles conseguiram despistar qual era o verdadeiro objetivo naquele momento da contraofensiva ucraniana. Tanto é assim que quando
os ucranianos lançaram um poderoso ataque na região de Kharkiv e também Izum, no leste da Ucrânia, e isso fez com que as tropas russas, sem ter como resistir à contraofensiva ucraniana, abandonassem os territórios que estavam ocupando na região e recuassem para montar uma linha defensiva. O que isso gerou? Criou condições para que as tropas ucranianas pudessem avançar muito rapidamente e recuperar, até o momento, mais de 10 mil quilômetros quadrados que estavam sob o controle da Rússia, principalmente aqui no leste do país. E essa contraofensiva, ela está em andamento nesse exato momento. Os ucranianos estão avançando e, de acordo com o alto comando militar da Rússia, o recuo do exército russo faria parte de uma estratégia de reagrupamento das forças para conter, essa contraofensiva da Ucrânia na região. Então, na verdade, o que eu percebo dentro desse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e que me deixa assim, vamos dizer, com uma pulga atrás da orelha, em primeiro lugar, o fato da Rússia ser uma grande potência militar, ter um efetivo militar muito maior do que o efetivo militar da Ucrânia, ter muito mais equipamentos e meios militares do que a Ucrânia, e não ter conseguido derrotar o exército ucraniano em quase 7 meses de guerra. Hoje é dia 18 de setembro, então agora, no dia 23 de setembro, na próxima semana, aliás, na semana que se inicia hoje, estaremos completando 7 meses de conflito. No primeiro vídeo que eu gravei sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu digo lá que acreditava que seria uma guerra muito rápida. Não só eu, como inúmeros analistas militares acreditavam que seria uma guerra relâmpago, porque a disparidade entre as forças armadas russas e ucranianas é enorme em todos os seus aspectos. Exército, marinha e aeronáutica, em quantidade de efetivos militares, em quantidade de armamentos, enfim. Só que a gente tem que levar em consideração também o seguinte: até que ponto a Rússia utilizou, de certa forma, o que ela poderia utilizar para vencer essa guerra num curto espaço de tempo. Eu estou falando no poderoso exército russo, que durante muito tempo, principalmente no período de vigência da União Soviética, estava preparado para enfrentar os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Então, até que ponto o exército russo ou a Rússia utilizou seus meios militares de forma a garantir uma vitória nessa guerra que está sendo travada com a Ucrânia? O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração está nessa questão que envolve o poder da Ucrânia em ter conseguido resistir à invasão russa. Que fique bem claro que a Ucrânia só conseguiu deter a invasão russa graças à grande quantidade de armamentos, equipamentos militares, munições que foram enviadas pelos países que fazem parte da OTAN, liderados pelos Estados Unidos, que inclusive é o país que está fornecendo a maior quantidade de ajuda militar à Ucrânia. Apesar da OTAN, dos países da OTAN, não estarem fornecendo determinados tipos de armamentos,
mas os armamentos que estão sendo enviados, de certa forma, têm sido de grande importância nessa guerra, não só para conter o ímpeto do exército russo, assim como agora, através de uma contraofensiva, recuperar territórios ucranianos que estavam sendo ocupados pelo exército russo. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, é preciso que nós tenhamos calma ao analisar essa contraofensiva, porque se tratando da Rússia, do poder bélico da Rússia, é bem provável que haja um maior deslocamento de efetivos militares russos para o fronte, para a frente de batalha, a maior quantidade de equipamentos militares que, de certa forma, irão conter essa contraofensiva e talvez até a Rússia venha lançar uma nova ofensiva contra o território ucraniano. Então, nesse tabuleiro de xadrez que envolve a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na minha opinião, ainda temos uma indecisão muito grande no que diz respeito ao desfecho desse conflito. Então, não há como se fazer um prognóstico. O certo é que essa guerra se prolongue por longos meses, desde que as partes não sentem à mesa para negociar um acordo de paz, um cessar-fogo, um acordo de paz e pacifiquem a região, é bem provável que essa guerra até mesmo possa se estender por alguns anos. Então, aqui nós temos, a principal frente da ofensiva do exército ucraniano, lá no leste e nordeste do país. Então, no dia 6 de setembro, as tropas ucranianas, avançaram na região de Kharkiv, que é uma das mais importantes cidades ucranianas localizadas no leste. Então, aqui no dia 10 de setembro, essas tropas ucranianas já estavam sitiando nos arredores da cidade de Izum, que caiu ao longo dessa semana. Então nós não temos o mapa mais atualizado, hoje é 18 de setembro, mas na verdade a cidade de Izum já foi tomada pelos ucranianos e também uma área maior do que essa, na cor roxa, já foi também tomada pelo exército ucraniano. Toda essa região aqui já está sob o controle do exército ucraniano, que está avançando agora em direção dessa linha aqui, que na verdade, é onde os russos estão estabelecendo uma nova linha de defesa para tentar conter a contraofensiva do exército ucraniano. Agora, o que há de se destacar também dentro dessa contraofensiva exercida pela Ucrânia foi o fato dos russos terem abandonado uma grande quantidade de equipamentos militares. Então, ontem eu estava vendo uma matéria da CNN e depois eu vi uma matéria da BBC em que se estima que os russos deixaram para trás, a nível de armas e munições, algo em torno de 500 milhões de dólares. E os ucranianos até agradeceram. Por quê? Porque a Ucrânia utiliza ainda muitos equipamentos militares que eram fornecidos no passado, quando então existia a União Soviética. E mesmo após o desmembramento da União Soviética, a Rússia continuou sendo o principal fornecedor de armas para a Ucrânia. Então, muitos equipamentos ucranianos, equipamentos militares, precisam de munições que são produzidas na Rússia porque não tem algo similar sendo produzido no Ocidente. O abandono dessas armas e munições, principalmente munições deixadas pelos russos, de certa forma,
criou para os ucranianos condições de continuarem utilizando esses equipamentos militares procedentes da Rússia contra os próprios russos. Até, inclusive, eles publicaram nas redes sociais que receberam um presente da Rússia nessa região aqui, de Kupiansk, Izum, Kharkiv, e que breve irão devolver o presente aos russos, ou seja, as armas e munições que foram capturadas pelos ucranianos em função de terem sido abandonadas pelos russos serão utilizadas contra os próprios russos nessa contraofensiva que o exército da Ucrânia está realizando contra as forças de ocupação da Rússia no seu território. Agora, as notícias que chegam também é que a cidade de Kherson já está sendo retomada pelo exército ucraniano, ou seja, a ofensiva ou a contraofensiva promovida pelo exército da Ucrânia contra Kherson, que é a mais importante cidade da Ucrânia, localizada no sul, e que para os ucranianos a sua retomada representará um marco muito grande, porque Kherson foi, podemos assim dizer, a primeira grande cidade da Ucrânia, ou importante cidade da Ucrânia tomada no sul do país. Então, essa contraofensiva, inclusive, tem por objetivo também retomar os territórios do sul. E o próprio presidente Zelensky da Ucrânia diz que tem por objetivo também retomar a península da Crimeia, que foi o primeiro território russo, ou perdão, ucraniano, a ser retomado pela Rússia em 2014. Retomado, que eu digo, porque no passado a Crimeia fez parte da União Soviética, a Crimeia foi cedida à Ucrânia num gesto, né, do presidente da União Soviética na época, se não me falha a memória, o Nikita Khrushchev, que passou para o controle da Ucrânia a península da Crimeia. Porém, em 2014, após a queda do presidente Viktor, que era aliado da Rússia, e a fuga desse presidente para o exílio em território russo, o parlamento da Crimeia declarou a independência da Ucrânia e solicitou a sua incorporação à Rússia, o que foi prontamente atendido pelo parlamento russo, e a Crimeia passou a fazer parte da Rússia. Então, mas o presidente ucraniano considera a península da Crimeia como território ucraniano e tem a pretensão de retomar a península da Crimeia, o que eu acho um tanto quanto difícil de acontecer em razão da sua importância estratégica, porque aqui você tem a cidade ou a base naval de Sebastopol, que é a mais importante base russa localizada no Mar Negro. Então, mas essa guerra ela está se arrastando já durante um período bastante longo, e agora nós estamos vendo duas grandes ofensivas ucranianas que estão sendo realizadas contra o exército russo, que ocupou parte do território ucraniano no transcurso dessa guerra, que já se estende por aproximadamente 7 meses. Aqui nós temos a imagem, né, símbolo, né, de um carro blindado russo que foi destruído ao longo dessa guerra. Não foi agora nessa ofensiva, porque pela intensidade do ferrugem que está aqui no carro de combate, no tanque de canhão, né, esse blindado aí já foi desativado há algum tempo. Então, ele deve ter sido destruído logo no início da guerra. Eu coloquei aqui apenas para simbolizar, né, essa ofensiva ucraniana contra o exército russo. Aqui nós temos, né, o que foi noticiado recentemente, a descoberta de valas coletivas na cidade de Izum, onde foram encontrados mais de 400 corpos, inclusive de uma família inteira, incluindo-se crianças que foram executadas
covardemente pelo exército russo. Então, é aquilo que eu digo a respeito de uma guerra. Numa guerra não há compaixão, numa guerra não há amor, não há solidariedade. Na guerra ocorrem atrocidades. Eu não vou dizer que as atrocidades sejam única e exclusivamente praticadas pelo exército russo. Claro que também militares ucranianos vão cometer atrocidades contra os russos na medida em que eles capturem áreas que estão sob o controle dos russos. Agora, o que traz de tristeza é você já ter visto essa cena na cidade de Bucha, localizada no norte da Ucrânia, que foi desocupada pelos russos logo no início da guerra, quando o alto comando militar da Rússia determinou o recuo das tropas russas que estavam no norte do país e a concentração de forças no leste e sul. Então, os relatos dos assassinatos, das valas coletivas na região de Bucha, onde várias pessoas foram executadas pelos russos, volta a se repetir aqui na cidade de Izum, quando então foi descoberta essa vala coletiva com pessoas que morreram há pouco tempo, executadas porque os corpos mostram sinais de execuções sumárias, inclusive de uma família inteira, e há relatos de testemunhas das barbaridades que os russos cometeram contra os ucranianos nessa região. E acredito que em outras áreas da Ucrânia isso é passível de um processo de crime de guerra no Tribunal Internacional de Haia. O Putin ele vai ser processado, consequentemente, isso não tem a menor dúvida que ele vai responder um processo por crimes de guerra, não só por ter o seu exército executado civis inocentes, como também pelos ataques deliberados a áreas civis, destruindo várias cidades ucranianas, deixando um rastro de destruição e prejuízos muito grande. Numa guerra que eu considero ilógica. Aqui nós temos essa imagem de um prédio ucraniano que foi destruído pelos ataques russos. O que mais você vê como retrato dessa guerra insana é a destruição de várias cidades dentro do território ucraniano, porque aqui você tem que levar em consideração, não é única e exclusivamente a questão da destruição das edificações. Você está destruindo lares de pessoas, de famílias. Você está destruindo empresas onde essas pessoas trabalham. Então, no período pós-guerra, quando esse conflito terminar, o custo de reconstrução da Ucrânia será altíssimo. Talvez de centenas de bilhões de dólares ou até mais, em função de toda a destruição que essa guerra está causando dentro do território ucraniano. Aqui nós temos o momento em que essa imagem foi tirada, o abandono dos equipamentos militares russos, quando o exército da Rússia começou a abandonar áreas do leste da Ucrânia que estavam sendo ocupadas em função da ofensiva do exército ucraniano. Então os russos fugiram desesperadamente, abandonando inclusive muitos carros de combate na região de Izum. De acordo com os relatos que foram publicados pela imprensa, estima-se em cerca de 300 veículos militares, em sua maioria tanques de canhão, que os russos deixaram para trás na pressa de abandonar a região para fugir do exército ucraniano. Então, essa é uma imagem que também retrata a perda dos equipamentos militares. Nesse caso aqui, estão atolados aqui numa região alagada, eu não sei se é um rio, uma lagoa, um pântano. Então, esses veículos militares acabaram ficando presos aqui nessa região. Aqui nessa tabela eu vou mostrar a vocês dados atualizados que foram publicados pelo Alto Comando Militar da Ucrânia, referente às perdas da Rússia até o momento. Vale a pena ressaltar que esses dados são procedentes
do governo ucraniano, do alto comando militar da Ucrânia. Então, lembre-se que toda guerra existe a propaganda, existe a contra-propaganda, muitas coisas que são informadas nem sempre condizem com a verdade, sobretudo nessa questão de perda de equipamentos militares. Agora, se porventura o governo ucraniano, o alto comando militar ucraniano estiver com dados reais ou bem próximos da realidade, aí nós podemos observar que as perdas russas têm sido bastante significativas. Então, esses dados são do dia 17 de setembro de 2022, quando então os russos teriam perdido 54.250 militares, ou seja, mortos. Aqui nós não estamos falando sobre o contingente ferido, porque se morreram mais de 54 mil pessoas, consequentemente, de repente, mais do que o dobro disso acabou ficando ferido nas frentes de batalha. Tanques de canhão 2.202, ou seja, uma quantidade enorme de tanques de canhão, quase 10 vezes maior do que a quantidade de tanques de canhão que o Brasil possui. Veículos de combate 4.701, estão aí divididos em várias categorias. Aí nós temos sistemas de artilharia 1.306, uma quantidade muito expressiva. Sistemas de defesa aérea 168. Aí você pode incluir o SS-300, o SS-400, que são sistemas de defesa aérea que lançam mísseis de médio e longo alcance para abater naves inimigas. Sistemas de artilharia 1.306, eu acabei me enganando aqui. São as peças de artilharia que incluem obuses e outros tipos de armamentos utilizados pela artilharia. Sistemas de defesa aérea 168, uma quantidade bastante expressiva. Aviões de combate 251 aviões de guerra foram abatidos. Helicópteros 216. Então aqui nós temos já quase 500 aeronaves russas abatidas na guerra. Drones 916, uma grande quantidade de drones russos foram abatidos. Mísseis de cruzeiro 236, navios de guerra 15, veículos militares dos mais diferentes tipos 3.571, veículos especiais 121. Então, se você observar os dados que eu estou demonstrando aqui sobre os equipamentos militares que os russos perderam, e se esses dados condizem com a verdade, aqui nós temos bilhões de dólares de equipamentos militares perdidos, que deverão ser repostos nos próximos anos, custando uma grande fortuna aos cofres da Rússia. Mas nada se compara, claro, à perda de vidas humanas, porque aqui nós temos dentro desse conjunto chefes de família que deixaram suas mulheres viúvas, seus filhos órfãos, que é o reflexo, a dor de uma guerra sem sentido iniciada pela Rússia, em função de questões que poderiam ter sido solucionadas em mesas de negociações, no meu entendimento, a partir do momento que chega a notícia, de que a Ucrânia ela havia concordado em fevereiro não fazer a sua solicitação de ingresso na OTAN, o que atendia, em parte, aquilo que os russos achavam que era temeroso para a segurança do seu território, a Ucrânia vir fazer parte da OTAN. A partir do momento em que chega ao conhecimento que os russos rejeitaram o fato do governo da Ucrânia ter aceitado não mais entrar na OTAN, então havia-se ali uma predisposição verdadeira do senhor presidente da Rússia, Vladimir Putin, em empreender uma guerra contra a Ucrânia. Agora, o que o Putin não pôde contar foi que a Ucrânia conseguiu resistir
a invasão do exército russo, porque uma coisa é você defender o seu território de um inimigo que invadiu, iniciou uma guerra de uma forma insana. A outra coisa é você ir para a frente de combate, guerrear contra um país que não lhe provocou. É o que muitos soldados russos estão dizendo, soldados que foram capturados. Essa guerra não é nossa. Nós fomos enganados pelo governo russo, pelo exército russo. Quantos militares russos estão fazendo declarações similares de que foram enganados pelo exército russo e pelo governo russo? Quantos estão dizendo que foram participar de uma guerra que não é deles? Então, uma coisa é você defender o seu território, a sua família. A outra coisa é você ir para uma guerra por causa, vamos dizer, de um surto psicótico do senhor Vladimir Putin, que se acha no direito de incorporar um território que não pertence à Rússia. Já não basta, ou bastam os mais de 17 milhões de quilômetros quadrados que a Rússia possui? A Rússia é o maior país do mundo, com uma população em torno aí de 120 milhões de habitantes, quase a metade da população brasileira, com o dobro do território do Brasil, com grandes vazios demográficos, com recursos naturais enormes. Gastar bilhões, impor o povo russo a dor e o sofrimento da perda dos entes queridos que estão lá na frente, impor ao povo russo a dor e o sofrimento da perda de um emprego, do aumento dos impostos, da inflação, por causa de uma guerra insana. Seu Vladimir Putin, toma vergonha nessa cara, rapaz. Você, como estadista, toma vergonha nessa cara. O pessoal aí costuma dizer que a esquerda ela defende o presidente Vladimir Putin. Não é, a esquerda não defende o presidente Vladimir Putin, não defende presidente A, B ou C. Essa questão de direita e esquerda tem que deixar de lado e entender que uma guerra ela é insana em todos os seus aspectos. Ainda mais um conflito como esse, que não tinha razão de existir, porque pensava-se que após a Segunda Guerra Mundial não se veria na Europa uma carnificina como está vendo hoje, mais de 5 milhões de ucranianos vivendo no exílio, deixando para trás a vida que construíram durante anos. Ora, então fica aqui o meu desabafo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Moçada, mais uma vez eu estou deixando aqui meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus PDFs para que vocês possam estudar para os concursos. Hoje a rapaziada está fazendo a prova de geografia da SpaceX, hoje dia 18 de setembro. Nesse horário estão lá já iniciando talvez a prova, já passou de meio-dia. Então, eu espero que essa rapaziada que está fazendo a prova da SpaceX possa se sair bem. Eu já gravei um vídeo motivacional que foi postado aí no canal e também enviado para as minhas turmas. E o que eu vou fazer e continuar fazendo é gravando mais aulas que para 2023 os alunos tenham mais recursos ainda para poder ter um excelente desempenho nas provas de geografia, sejam elas para concursos militares, concursos de vestibulares ou até mesmo concursos públicos que exigem o conhecimento da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!